Existe algo muito importante que começa a acontecer quando você aprofunda o olhar sobre si mesma. Você começa a perceber padrões, formas recorrentes de reagir, estratégias emocionais que se repetem. E quase automaticamente surge uma conclusão. Eu sou assim. Mas quando esse olhar ganha mais profundidade, uma outra possibilidade se abre. E se parte desse eu sou assim não tiver começado exatamente em você, e se muitas das suas respostas mais automáticas forem, na verdade, herdadas e não originadas. Não como algo genético no sentido biológico, mas como padrões emocionais e relacionais aprendidos dentro do seu sistema familiar. E isso nos leva a uma pergunta central: o quanto da sua identidade é essência e o quanto é adaptação ao sistema ao qual você pertence? Hoje, nós vamos olhar para um ponto essencial. Lealdades invisíveis, o que você chama, do meu jeito, pode ser um padrão herdado. E afinal, padrões emocionais são aprendidos, mantidos e transmitidos dentro do sistema familiar e continuam atuando mesmo quando você não percebe. Então, pense, por exemplo, em alguém que sempre foi muito responsável. A pessoa que sustenta tudo, que resolve, que antecipa problemas, que dificilmente relaxa. E ela afirma com convicção: eu sou assim desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Mas, quando esse olhar se aprofunda, ela começa a perceber que no sistema de origem já existia alguém ocupando esse lugar. Uma mãe sobrecarregada, um pai ausente, ou até uma história anterior, ou alguém que precisou segurar tudo. E aqui entra um princípio muito importante das constelações sistêmicas. O sistema sempre busca equilíbrio. E quando alguém lá atrás viveu algo em excesso, é comum que outro mais à frente, inconscientemente, continue esse movimento. Não por escolha, mas por lealdade. E essa lealdade, ela não é racional. Ela não aparece como um pensamento. Ela aparece como um impulso, como uma sensação interna de: se eu não fizer isso, algo fica fora do lugar. E é por isso que muitas pessoas não conseguem simplesmente parar certos comportamentos, porque não é só um hábito, é um vínculo invisível com o próprio sistema. Na infância, você não aprende apenas pelo que te ensinam verbalmente, você aprende pelo ambiente, pelo clima emocional, pelos silêncios, pelo que é permitido e pelo que não é. A criança, ela observa tudo e, principalmente, sente também. E, a partir disso, ela se ajusta, como alguém que entra em uma casa e, sem ninguém explicar, percebe onde pode pisar e onde precisa evitar. Esse ajuste ele não é consciente, ele é sistêmico. Ele acontece para garantir algo fundamental, que é o pertencimento. Uma lei do amor, das 3 leis do amor fundamentais. Dentro das próprias constelações sistêmicas, o pertencimento é uma necessidade básica, mais importante muitas vezes do que ser autêntico. Então, se para pertencer for necessário se calar, assumir responsabilidades, não dar trabalho ou até carregar dores que não são suas, a criança faz. Porque para ela, pertencer é uma questão de sobrevivência emocional. E você já deve ter percebido aquela criança que, quando vê a dor da mãe ou do pai ou alguma coisa que acontece, uma discussão entre os próprios pais, aquela criança ela tenta absorver para ela. E isso é sistêmico e inconsciente. Porque se faltar o pai, ou se faltar a mãe, ou se faltar os dois, quem é que vai cuidar daquela criança? Então ela já tem isso
impregnado em todas as células dela, em toda a forma dela ser e não como uma forma de consciência. E esse movimento, então, cria algo que nós chamamos de emaranhamento. Quando você começa a viver sentimentos, comportamentos ou destinos, como chamam nas constelações, que não começaram exatamente em você. Como se em algum nível você estivesse representando algo do seu sistema. E isso é algo que eu observo com muita frequência nos meus atendimentos, porque isso não é raro, é estrutural. E um exemplo simples também que eu posso trazer é aquela pessoa que sente uma tristeza constante, sem uma causa clara na própria história. Quando olhamos para o sistema, existe alguém que viveu uma perda não elaborada. E inconscientemente, essa emoção encontra a continuidade. Não como uma lembrança, mas como experiência viva. Outro exemplo são as pessoas que têm dificuldade de prosperar, mesmo tendo muita capacidade. Quando aprofundamos, às vezes existe alguém no sistema que perdeu tudo, ou que viveu exclusão por ter demais. E por lealdade, a pessoa limita o próprio crescimento, como se ao crescer estivesse se afastando ou, entre aspas, traindo o sistema. Você percebe como isso vai além do comportamento? É muito doido, né? Como a gente fala, mas é muito real. Estamos falando de dinâmicas profundas de pertencimento e lealdade. Uma metáfora simples para entender isso também é como se você estivesse dirigindo um carro. Você sente que está no controle, mas existe um sistema de navegação programado antes de você assumir o volante. Sem perceber, você segue rotas que não escolheu conscientemente. Até que em algum momento você percebe, eu posso recalcular esse caminho. E esse é um ponto-chave. Você não é responsável por tudo aquilo que você recebeu. Mas, a partir do momento em que você toma consciência, você se torna responsável pelo que você faz com isso. E quando essa percepção se instala, algo muito importante acontece. A identidade deixa de ser rígida, porque você começa a reconhecer que nem tudo que você expressa define quem você é. Muitas dessas respostas foram aprendidas, incorporadas, repetidas e, se foram aprendidas, quando isso é visto com clareza, você deixa de repetir e começa a viver a partir de uma identidade mais livre, mais alinhada e muito mais potente. Dentro de um trabalho sério com constelações, não se trata, e eu já ouvi muito também falar sobre corrigir o passado, não é nem sobre romper com o sistema, mas é de ocupar o seu lugar de uma forma mais ajustada, sem carregar o que não te pertence, sem repetir o que já pode ser encerrado, sem sustentar dinâmicas que não precisam continuar. É exatamente esse tipo de olhar que estrutura o trabalho que eu desenvolvo no mapeamento emocional estratégico. Ele é um processo que não se limita ao comportamento, ele investiga o que você está carregando, de onde isso vem, a qual dinâmica isso pertence e, mais importante, o que de fato é seu. E se você parar para pensar, muitas coisas ao longo da sua história, das suas experiências, você comprou como verdades para a sua vida. Mas se você analisar profundamente, não é seu. Nos próximos dias, eu vou conduzir um mini mapeamento emocional ao vivo aqui para vocês. Vai ser um espaço para observar, na prática, como esses padrões aparecem na própria história e como começam a se reorganizar quando são vistos com clareza. É claro que o mapeamento, já diz o nome, ele é um mapa. Ele é aquele que vai fazer com que a gente perceba qual o território que estamos
de fato pisando. A partir disso, nós conseguimos ter essa clareza e conseguimos ter esse direcionamento de para onde é o ideal seguirmos. Se é trabalhando as questões traumáticas que foram reforçadas com vários eventos posterior a eles, se são crenças que te limitam, que fazem com que você permaneça ali aonde você está, não conseguindo muitas vezes prosperar, ter bons relacionamentos estáveis, saudáveis. Então é a partir disso, desse mapeamento, que nós conseguimos formatar o melhor e mais indicado protocolo para trabalhar com você. Se esse conteúdo faz sentido e você tem interesse, inclusive, em participar, acompanhe pelo Instagram, @RosianeMenegol. É por lá que eu vou explicar tudinho como irá funcionar. E eu digo a vocês que esse trabalho que eu desenvolvo, há 9 anos já, é o que me dá muito prazer e satisfação. E eu gostaria de aqui agradecer a você que está me acompanhando, assistindo e em cada episódio se aprofundando um pouquinho mais. Sim, nós estamos trazendo muita coisa, talvez apenas a sua consciência, mas ter a consciência de que é possível mudar quando você já está cansado, quando você já pensa que esgotou todas as possibilidades, é o primeiro passo para você retomar esse caminho do seu autoconhecimento, autodesenvolvimento e sim da sua própria autocura. Porque no momento que você consegue se tornar essa pessoa mais fluida, que se entende, você também consegue compreender as pessoas ao seu redor. Consegue ter um olhar diferenciado para as situações que acontecem no dia a dia. Porque no dia a dia acontecem vários eventos das quais a gente não tem o mínimo do controle. Mas se nós termos o domínio sobre como nós vamos agir e reagir, isso já vai contar muito para você. Então, eu quero agradecer também aqui ao Portal Erenews, que me acolhe, que traz esse meu trabalho até vocês. Dizer a vocês que sou imensamente grata e já faço o convite aqui a vocês para que vocês possam acompanhar toda a programação cada vez mais rica que temos por aqui no Portal Erenews, através do site, através do YouTube, do Facebook e também do app da TV. Então, se você ainda não segue, se você ainda não está por dentro de toda a programação, eu te convido a você acessar, já seguir, já compartilhar também com as pessoas da sua rede, para que aqui a gente possa intensificar ainda mais esse trabalho de levar uma comunicação de qualidade até você e as pessoas que você ama. Agradeço também ao Léo por estar aqui, sempre me apoiando na minha causa, e dizer a vocês que toda terça-feira, às 13 horas, eu te encontro aqui. Nós temos esse encontro marcado para que nós possamos falar sobre traumas, crenças, como nós funcionamos internamente, como o nosso emocional funciona. Eu te vejo na próxima terça-feira. Um grande beijo.